Olá meus amigos do YouTube, eu sou Paulo Coelho do canal Cruzada Viva. Quero desejar um forte abraço aos meus amigos ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E também ufólogos. Quero desejar um feliz Ano Novo. Exatamente, feliz Ano Novo. Porque os cristãos, apesar de dizerem seguir apenas um Deus, né? Uma religião monoteísta, que é as religiões abraâmicas, né? Porém, o cristão, na sua ignorância, né, seja ela qual for a vertente, católica cristã, católica evangélica ou espírita cristã, né, ele faz o ritual do Réveillon, né, um ritual pagão, assim como tem vários rituais na Igreja Católica que são derivados de outras religiões em homenagem a outros deuses, né, mas o cristão segue sem saber. E assim o Réveillon é só mais um que ele segue esse ritual de passagem de ano, né, achando ser só uma comemoração de passagem de ano, mas na realidade é uma celebração, uma homenagem a um deus pagão, um deus Jano. Já que você não conhece, cristão, acompanhe o vídeo e você entenderá. Quando um ano vai chegando ao fim, costumamos fazer reflexões sobre a vida e de como ela foi encarada durante os 365 dias do ano. Criamos então expectativas e fazemos promessas pessoais para o próximo ano. Esta virada de ano chamamos de Réveillon. Mas você tem ideia de como tudo isso começou? Quem inventou o termo Ano Novo? Então vamos lá. O calendário que hoje conhecemos é uma herança dos povos romanos com a quantidade exata de dias e repetindo os nomes de cada mês. E assim como no calendário romano, o calendário gregoriano coloca o ano novo em 1º de janeiro. Veja aí o nome, janeiro, né? Como na Roma Antiga os povos cultuavam vários deuses, eles acreditavam que existia um deus, uma entidade divina chamada de Jano, o deus dos portões. E foi em homenagem a esta divindade que os romanos colocaram o ano novo para tal data. Vamos saber então quem é Jano. Segundo as traduções romanas, Jano era bifronte, ou seja, possuía duas faces, né? Isso significava dizer que tal divindade tinha uma face virada para frente, visando o futuro, mas também possuía outra face virada para trás, vislumbrando o passado. Por esta razão, tornou-se inspiração para mudar a data do ano novo, que antes era comemorada a partir do dia 25 de março, sendo uma representação do início da primavera. Você vê que o ano novo nem era comemorado no 1º de janeiro, e sim 25 de março, vislumbrando uma primavera. E em homenagem a esse deus aqui, né, que na virada do ano se comemora, né, 1º de janeiro, janeiro, entendeu? Inclusive tem uma cidade aqui no Brasil, né, em homenagem a esse deus aqui, né? O que conta a mitologia sobre Jano? Jano é uma divindade romana sobre cuja origem os mitólogos não estão de acordo. Dizem uns que nasceu em Sítia, outros dizem que é originário do país Perrebos, povo da Tesália, e outros dizem ser filho de Apolo, Apolo mais um deus, né? Filho de Apolo e Creusa, filha de Ereteu, rei de Atenas. Quando ficou homem, Jano, tendo equipado uma frota, abordou a Itália, onde fez conquistas e construiu uma cidade chamada Janícula. Todas essas origens são obscuras e confusas, mas a lenda o fez reinar no Lácio desde a Idade Primitiva. Saturno, mais um deus, expulso do céu, refugiou-se nesse país e foi acolhido por Jano, que o associou à sua beleza. Reconhecido o deus destronado, Saturno, dotou-o de uma rara prudência. Então, agradecido, o deus Saturno, agradecido ao deus Jano, dotou-o de uma rara prudência, que fazia com que Jano visse sempre o passado e o futuro diante de seus olhos. Motivo pelo qual é representado com duas caras voltadas
em sentidos inversos. O reinado da divindade Jano foi pacífico. Por este motivo, Jano é considerado o deus da paz. O rei Numa fez-lhe construir em Roma um templo que estava sempre aberto em tempos de guerra e que fechava em tempos pacíficos. Então o rei aqui, Numa, construiu um templo em homenagem a ele. Esse templo ficava sempre aberto em tempos de guerra. E você vai ver que a maioria do tempo aqui ele sempre esteve aberto. Ou seja, eram povos que sempre viviam em guerra. E que ficava fechado em tempos pacíficos. Sobre o mesmo reinado, fechou-se uma vez esse templo. Ou seja, apenas por uma oportunidade o templo esteve fechado. Por uma oportunidade eles estiveram em paz, pacífico. Pela segunda vez depois da Segunda Guerra Púnica. E 3 vezes com diferentes intervalos sob o reinado de Augusto. Diz Ovídio que Jano tem um duplo rosto porque exerce o poder tanto no céu, no mar, como na terra. Né? É tão antigo quanto o mundo. Tudo se abre ou se fecha à sua vontade. Sozinho governa a vasta extensidão do universo. Preside as portas do céu. Observa ao mesmo tempo o Oriente e o Ocidente. É representado com uma chave em uma das mãos, e na outra uma vara. Né? E na outra uma vara. Para mostrar que é guardião das portas e preside os caminhos. As suas estátuas apontam com a mão direita o número 300 e com a mão esquerda o número 65, para exprimir a medida do ano, 365. Jano era invocado em primeiro lugar em qualquer sacrifício de outros deuses. Veja só, deuses eram sacrificados, né? E ele era invocado. Você vê que deuses são criações humanas, né? É o que nós dizemos. E o Deus hebraico, o Elohim, o Javé, também é criação do povo hebreu, né? Principalmente o monoteísta, que é a criação do Moisés, né? Personagem que não se tem notícia real de sua existência. Havia em Roma muitos templos de Jano. Um dos Janos bifronte, alguns dos Janos bifronte, de 2 faces, e outros de Jano quadrifronte, com 4 faces, né? Para além das portas de Janícula, além das portas da cidade que ele fundou, né? Janícula. Fora dos muros de Roma, havia 12 altares de Jano, símbolo de 12 meses do ano. Veja só. Tudo combina com ano, ano novo, né? Jano novo. No verso de sua medalha, via-se um navio ou simplesmente uma proa em memória da chegada do deus Saturno à Itália, sobre um barco. O mês de janeiro, ao qual o rei Numa deu o seu nome, o mês de janeiro, ao qual Numa deu, o rei Numa deu o nome, né? Janeiro, em homenagem, era consagrado em homenagem a Jano. Você vê que até cidades, né, como citei aqui no Brasil, tem esse nome, né, Janeiro, né, que é em homenagem justamente a esta divindade. E o cristão comemora, né, a passagem de ano e tal, diz adorar apenas um Deus, no entanto, faz reverências a outros deuses. Isso sem saber. Mas isso também está dentro da própria Igreja Católica, né, dentro do próprio cristianismo, né. Vários rituais ali são rituais em homenagem a outros deuses. Por quê? Porque quando Constantino foi unir, né, o cristianismo, né, que é recém-criado, ele precisava acolher todas as religiões, né, para que aceitassem a nova dele. E ali ele infiltrou várias outros rituais, né, cerimônias de outras religiões. Dito isso, quero desejar aqui um forte abraço e um feliz Ano Novo a todos.